entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. O Ricardo Alves pergunta como eu vejo essa nova direção. Está só no começo, tem algumas atitudes que eu reprovo, como, por exemplo, a questão dos ingressos, né, para quem não acompanhou, os preços dos ingressos para o jogo Flamengo e Sampaio Corrêa, na quinta-feira que vem, jogo que vai ter transmissão do canal Gol no YouTube, eu estarei nos comentários. Os ingressos para esse jogo, eles foram colocados de uma maneira que era mais caro para o torcedor que paga, o sócio-torcedor, do que para o cara que paga bem a entrada. Houve uma gritaria danada nas redes sociais, os torcedores protestaram bastante, e aí eles acabaram voltando atrás e mudaram os preços, né? Reajustaram de uma maneira que a meia entrada não vai custar menos do que o preço pago pelo sócio-torcedor, que já contribui mensalmente, né? Então, acho que isso foi um equívoco. Teve também a questão de demissões depois de uma promessa do presidente, quando ainda em campanha, de que não haveria. Houve dezenas de demissões, muitas demissões, e também eu não concordo com pessoas que são sócios do clube, que apoiaram a candidatura e viraram funcionários. Como assim? Não acho legal, não pega bem. Eu acho que foi bem equivocado esse começo da gestão nesses aspectos, mas vejamos aí como vai seguir, é só um começo. E a gente vai estar aqui, como foi com os seus antecessores, com os outros presidentes, criticando quando a gente vê que erra ou acha que erra, e elogiando quando vê um acerto sem problema nenhum. O Jonathan pergunta o que achei da entrevista do Felipe Luiz. Não acompanhei, vou acompanhar agora com vocês, que eu estava no jogo do Santos. O Marcelino Augusto falando que o jogo de hoje não vai ser transmitido. Não, ele mandou cedo a pergunta. Não, esse não teve transmissão do Gold, mas quinta-feira vai ter, tá? Renato Macedo falando que o Flamengo se impôs, né? Contra a Volta Redonda, mas teve muitos cruzamentos na opinião dele. O Dan Silva falando aqui também que o Flamengo não fez nada para incentivar o pessoal dos outros estados a serem sócios torcedores, com um plano mais barato e tal, concordo. Várias vezes abordei isso. Santana, que é membro do canal também, conosco aqui, marcando presença. Deixa eu ver quem mais aqui, só um minutinho, gente. Também aqui com a gente, o Santana acrescenta, não dá para comparar os jogadores do time que iniciou o campeonato, mas a diferença dos técnicos é absurda. Tem isso também. O Marco Quintanilha, tudo que os técnicos estrangeiros após JJ tentaram foi o esquema de jogo posicional. O Felipe Luiz está conseguindo claramente, inspirado por Guardiola. O Caleb Dias gostou muito do jogo do Michael, da movimentação, do roubo de bola, da chegada no gol adversário. De La Cruz um pouco abaixo, mas foi um excelente jogo na opinião dele. O Bruno Péricles, né, também pedindo um abraço para todo mundo que é fã aqui do nosso trabalho, rubro-negros de Imperatriz do Maranhão. Então, um abraço, Bruno, para você, para toda a galera aí de Imperatriz no Maranhão. E o Roberto Loureiro falou, o desconto do sócio-torcedor mudou. Pois é, teve muita discussão sobre isso e muito mais, né? O Thiago Lures. O Guga Chakra disse que o Flamengo rebaixou a Portuguesa para se levar da segunda divisão. Parece que o jornalismo esportivo, a desinformação é tratada como mera zoeira. É um absurdo esse tipo de coisa, eu reprovo, gosto muito do Guga, acho um ótimo jornalista, mas eu acho que ele não deveria tratar os assuntos ligados ao futebol como se fosse mera zoeira, porque eles são sérios. Envolve muitos profissionais que trabalham no futebol, envolve patrocinadores, envolve os torcedores, envolve inclusive a empresa na qual ele trabalha, o Grupo Globo, que compra direitos de transmissão de muitos campeonatos. Esse, por exemplo, de 2014, 13, aliás, né? 2013, teve transmissão do Grupo Globo, que é onde ele trabalha. Ele, depois que eu saiba, apagou esse tweet. Espero que tenha sido apenas um equívoco do Guga, que ele não faça mais isso. O jornalista tem que trabalhar com os fatos, né? E, aliás, já teve mais gente que fez isso, teve gente, inclusive, que já postou fake news sobre isso, e quando questionado na rede social, ficou zangado, porque queria ser questionado em privado. Não, se você comete esse tipo de equívoco, você vai ser questionado na rede social. Você publicamente expôs uma informação equivocada, errada, falsa, então você vai lá e alguém vai lá e vai te corrigir da mesma maneira, no mesmo espaço. É assim que deve ser, né? Espero que o Google não faça mais esse tipo de coisa. Na verdade, já falei muito sobre esse assunto, né? Tem até vídeo aqui no canal. Só para resumir, o Flamengo jogou no sábado às 6h30 da tarde e errou ao escalar o André Santos contra o Cruzeiro. Tá? No momento que o Flamengo estava entrando em campo, por volta das 6 da tarde, o Everton com H, que foi o jogador escalado regularmente pela Portuguesa, que gerou toda a confusão, estava terminando o treino dele no Canindé e se concentrando para o jogo. Ou seja, a Portuguesa já estava concentrando o Everton na véspera do jogo, contando com ele. Ele treinou, foi e concentrou. E o Flamengo cometeu o erro logo depois. Faz sentido?
Quer dizer, o Flamengo, quando ele treinou e foi relacionado para o jogo, o Flamengo ainda não tinha entrado em campo e cometido o equívoco, absurdo por sinal, da escalação de André Santos. Então, como assim? Você faz uma coisa para salvar antecipadamente? Não tem o menor sentido. Menor sentido. E toda investigação policial não levou a nada. Muita gente fala, houve isso, houve aquilo, mas a investigação policial não levou a nada. Então você pode desconfiar, você pode imaginar, você pode pensar o que quiser, mas temos que trabalhar com os fatos. E os fatos são esses, né? Enfim. Não estou aqui afirmando rigorosamente nada, porque não tenho nenhuma prova. Estou afirmando o que eu li na época, li até num site da Portuguesa, não ou da Portuguesa, que cobria a Portuguesa, tá? Um texto publicado na véspera, aliás, no dia do jogo do Flamengo, antes da bola rolar, mostrando que o jogador estava relacionado, treinou e foi para a concentração. Enfim. E, aliás, se o Flamengo errou escalando o André Santos, por que a Portuguesa não poderia cometer o mesmo erro escalando o Everton? Sem segundas intenções, segundos interesses, sem falcatruas, como as pessoas insinuam. Um erro. O Flamengo errou. A Portuguesa não poderia errar? Poderia errar também. O que aconteceu? Bem, nada se provou. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade, né? O Henrique Hoffmann, olha só, o Henrique Hoffmann. Juninho é um jogador que não tem condições de jogar a Série A, muito dinheiro jogado fora. O Henrique Hoffmann conseguiu, em alguns minutos em que o Juninho esteve em campo, dizer que o cara não serve. O Henrique, quando você está trabalhando, não sei qual é o seu trabalho, se alguém parar para ver o seu trabalho durante meia hora, 25 minutos, e você, porventura, cometeu um erro, ou não se sair tão bem naquilo que você faz para ganhar dinheiro e seguir a sua vida, significa que você é incompetente? É assim? Desculpa, cara. Eu acho uma falta de respeito isso, tremenda com o profissional. Nicolau Carvalho, boa noite. Não vi o lateral Leandro jogar, mas dizem que foi um ótimo lateral. Não, ele não foi um ótimo lateral. Ele foi um cracaço, o maior lateral da história do futebol brasileiro. Só isso. Só isso. Veja vídeos no YouTube. Dudu Campos, os jogos do Campeonato Carioca, jogando com os times pequenos, parece jogo treino. Cara, eu não achei que hoje foi tipo jogo treino, não. Achei que hoje o Flamengo foi muito bem. O Volta Redonda é um time que está na Série B, não é a má equipe, mas a pressão do Flamengo no campo de ataque, a recuperação da bola, foi um negócio muito sério, cara. O Flamengo hoje fez uma partida assim, muito interessante. Faltou finalização, faltou mais ímpeto ofensivo na hora de definir as jogadas, mas eu achei bem interessante para o estágio inicial de começo de temporada. Eu achei bem interessante. Lembrando para você, gente, que este vídeo tem o patrocínio da BitGet. A BitGet é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e é parceira oficial de La Liga, o Campeonato Espanhol de Futebol. Se você tem interesse em investir em criptomoedas, entre em contato com a BitGet. A BitGet tem plataforma super intuitiva, segura e fácil de usar. Ideal para quem quer fazer os primeiros investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. Quer começar agora a investir? Acesse o link na descrição do vídeo ou escaneie o QR Code que está na sua tela. Baixando o aplicativo e acessando o site, você terá acesso a promoções exclusivas. Abra sua conta e dê início aos investimentos BitGet, trade inteligente. A BitGet apoia aqui o nosso canal e essa live aqui no youtube.com/. Mauro César. O Carlos Augusto Dias avisa que ao Nicolau Carvalho que o Leandro Peixe Frito foi simplesmente o lateral do Flamengo. Eu vou mais longe, o Carlos. Foi o maior lateral da história do futebol brasileiro. Mas teve maior lateral. É, no mínimo, um dos 3 melhores laterais do mundo até hoje. Aí também eu concordo. Ele jogou em quase todas as posições da defesa. E no meio-campo também. Jogou no meio-campo, jogou na zaga. Impressionante. Wanda Rabelo com a gente. Boa noite, Wanda. Carlos Alberto também aqui. Ele fala aqui, vou ver se eu compro o livro do Assaf, que te perguntei semana passada. Legal, compra sim. Os livros do Assaf são ótimos. O Dudu Campos, também conosco aqui, já li mensagem dele, falando que o time do Santos é fraquinho, deve ter acompanhado. Foi muito mal o Santos hoje. Nossa, segundo tempo foi péssimo. Perdeu para o Velo Clube, que está voltando na primeira divisão de São Paulo depois de 4 décadas aproximadamente, pelo placar de 2-1. No segundo tempo, totalmente dominado, foi uma coisa assim, pavorosa a atuação do Santos no segundo tempo. Foi de assustar mesmo. Segundo tempo muito, 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 muito ruim do Santos nesse jogo pelo Campeonato Paulista que nós comentamos lá pelo UOL. O Davi Pedro da Luz gostou do Plata, disse que ele é muito bom. O João Carlos com a gente, o Cláudio Oliveira, está lá em São Pedro da Aldeia. Valeu, Cláudio, São Pedro da Aldeia, conheço bem. O Alex Santos, Flamengo voltou, e o nosso ano que seja ótimo, diz ele. Rigo Vieira, Leandro, o melhor de todos os tempos, sem comparações. Estou contigo, Rigo. Cláudio Araújo, com o time principal jogando no Carioca, parece jogo treino, mas melhor ser assim do que passando sufoco para ganhar de time pequeno e não criar nada